Bom, eu quis trazer só um adendo a respeito da geometria sagrada e dos símbolos, que estava nas minhas anotações, eu acabei não falando no módulo maior de 30 minutos que a gente gravou, mas que achei que era importante trazer. Bom, os símbolos, quando a gente traz esse distanciamento que a gente vem vivenciando atualmente da linguagem simbólica, dessa linguagem arquetípica, isso nos traz uma desconexão com o nosso sentir, com a nossa própria inconsciência. E isso traz uma exacerbação dessa linguagem racional, dessa expectativa sobre a racionalidade e dessa expectativa sobre o que a racionalidade e esse lugar de conhecimento através da racionalidade pode trazer para nós. Isso tem muitas implicações. Para mim, é a descrição perfeita do que a gente faz hoje, que a gente acha que todas as coisas precisam ser explicadas pela via da razão, pela via da racionalidade, e isso é absolutamente... Isso é reduzir e restringir à medida do possível de uma forma que não deveria acontecer, de uma forma que é maléfica para nós. Porque, de alguma maneira, quando a gente restringe, né, qual que é a medida do possível, apenas aquilo que a gente pode racionalmente compreender, a gente está restringindo a manifestação das possibilidades da nossa vida apenas aquilo que o cérebro dá conta de dizer que tá ok que aconteça. E a gente sabe que o nosso cérebro que a nossa racionalidade, que o nosso cérebro é mais amplo do que isso, mas que a nossa racionalidade é apenas uma das formas de diálogo, comunicação e compreensão da realidade. Então é muito importante que a gente esteja realmente disposto, disponível a receber essas informações, mesmo que a princípio a gente não sabe muito bem o que fazer com elas, mesmo que a princípio elas não pareçam fazer tanto sentido, que na medida em que a gente vai sendo ativado nessa codificação, isso vai ficando mais claro, isso vai ficando mais tranquilo, isso vai ficando mais dinâmico para dentro de nós, ok? Então, os símbolos, todas as vezes que a gente entra em contato com eles, por que isso é importante também? O símbolo, ele supre e alimenta a conexão da consciência com a inconsciência. Então, aquela inconsciência que atualmente chega a 90% nosso, né? Que parece que é um lugar que ninguém sabe nem o que fazer com aquilo ali. A sensação que eu tenho, às vezes, da humanidade em relação à inconsciência é isso, eu não sei nem o que fazer com isso daqui, não. Esse lugar que você não sabe nem o que fazer com ele, na medida em que você ativa a sua comunicação e a sua conexão do seu consciente com o seu inconsciente, você vai alimentando essa comunicação, você vai alimentando essa inconsciência, você vai alimentando o seu ser, você vai renutrindo o seu ser, porque essa conexão com o símbolo, essa conexão com o sagrado, essa conexão com a geometria sagrada, essa conexão através dessa linguagem do inconsciente, ela é nutridora. Ela é uma reconexão com a fonte e por isso ela é tão nutridora, por isso ela é tão importante para nós. Bom, ele atua daí nesses casos, o símbolo atua nesses casos como um regulador psíquico. Ele como um regulador psíquico, né? Na medida em que ele nos nutre, na medida em que ele nos traz informações que trazem esse sentimento de unidade e de paz para o nosso coração, que trazem essa percepção a respeito das coisas, que trazem essa tranquilização interna do meu ser, ele também me permite estar nesse duplo movimento que a gente está o tempo inteiro fazendo, que é o movimento de ser parte do todo e o movimento de ser parte do uno, do indivíduo. Então, ao mesmo tempo que nós somos seres únicos, manifestações únicas do divino, e que não há nada em todos os universos que seja igual a nós, nós também somos completamente parte desse todo que cria todas essas coisas únicas. Então, isso é uma coisa muito fantástica, muito maravilhosa. E aí, os símbolos nos ajudam a estar nesse movimento de estar no todo, ser parte do todo e, ao mesmo tempo, criar um processo de individuação onde a gente consiga se enxergar como unicidade que somos. Todo esse processo de experimentação, de
criação do próprio universo é um intento de experimentação de nós mesmos, é um intento de experimentação daquilo que é possível ser realizado, daquilo que a criação pode fazer, daquilo que nós, sendo criados à imagem e semelhança de Deus, podemos realizar, podemos experimentar na Terra ou em qualquer outro lugar que a gente esteja. Então, é um convite a essa experimentação, e na medida em que a gente se entende como seres que estão nesse convite de autoexperimentação, de experimentação das possibilidades da realidade, das possibilidades do que há em volta, a gente expande o nosso campo, a gente expande as nossas percepções, a gente expande a nossa luz. E na medida em que a gente se comunica simbolicamente, a gente expande cada vez mais essa luz, a gente expande cada vez mais as nossas percepções simbólicas, as nossas percepções de linguagem, as nossas percepções de nós mesmos. Quanto mais a gente percebe coisas distintas, quanto mais aberta é a nossa percepção, mais possibilidade a gente tem de manifestar coisas absolutamente sensacionais para a nossa vida, porque é como se a gente jogasse para o nosso cérebro a informação de que só é possível manifestar na minha vida aquilo que faz sentido para o meu cérebro. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer para poder criar a possibilidade de coisas maravilhosas e fantásticas acontecerem na nossa vida é exatamente jogar para o nosso cérebro a informação de que aquilo é possível, é aumentar o limiar do que é possível a partir da minha perspectiva interna, na medida em que eu aumento aquela viseira que eu coloquei para mim mesmo, dizendo que só isso daqui é possível. Na medida em que eu vou aumentando o que é possível, eu vou aumentando as possibilidades de manifestação de coisas absolutamente incríveis na minha vida. Porque eu vou aumentando a informação que eu dei para o meu cérebro de que aquilo ali é possível. O meu telefone está querendo encontrar resultados para nós, tá vendo? E encontrou novos resultados a partir dessa ampliação do que é possível. Tá aí, telefoninho, muito boa a sua intervenção. Bom, a geometria sagrada, então essa conexão do todo com, né, a unidade, a dualidade, a trindade, que é quando a gente começa a criar a partir dessa manifestação dual, onde a gente faz essa dualidade para poder reconhecer luz e sombra, masculino e feminino, para a gente conseguir tomar consciência do que nós somos através da contraposição ao nosso oposto, ao nosso contrário. Quando a gente entra no movimento da trindade, a gente entra no movimento de criar a partir da dualidade, criar um terceiro elemento para conhecer outros aspectos a partir daí. Então, pensando que o universo todo a gente cria e recria com o intuito de conhecer as possibilidades da realidade nossas, do mundo, da criação, do divino, de tudo que há. E que os arcturianos também estão nesse mesmo movimento e que uma parte daquilo que eles, que faz parte da criação ou do cuidado que eles têm, é exatamente o cuidado com a própria humanidade, com a própria Terra, como parte dessa estrutura de experiência da criação, como estrutura de entendimento da criação. Então, nós também atuamos dentro desse processo junto aos arcturianos como sendo parte dessa compreensão do que são as medidas do possível, da realidade, enfim, dentro dessa grande experiência que é o planeta Terra. Bom, com relação à geometria sagrada, ela também atua, eu realmente precisava fazer esse adendo, não tem jeito. A geometria sagrada, ela atua conectando a nossa memória cósmica. Então, isso tem várias camadas de significado. O que é a nossa memória cósmica? É tanto a memória da origem, da fonte, de tudo que é, da flor da vida, que contém tudo, que contém todos os elementos, todos os símbolos e tudo, absolutamente tudo que há nos universos todos, em toda a criação. Quanto à nossa memória específica, lembra daquele movimento do todo ou do que é o todo e do que é o indivíduo? Então, dentro desse movimento do todo e do indivíduo, a geometria sagrada atua na ativação, digamos que desses dois movimentos internos,
do movimento interno da memória cósmica totalitário vai ficar feio, total, ou seja, de como isso nos reconecta à fonte, a noção da nossa unidade, a noção de onde viemos, a origem de tudo que viemos, quanto também da nossa origem cósmica. Então, na medida em que eu trago essas ativações para dentro de mim, fica cada vez mais fácil que as minhas informações multidimensionais sejam apresentadas a mim. Então, fica cada vez mais simples, mais fácil, mais compreensível que a minha memória cósmica, que a minha memória de onde eu já morei, com quem eu já atuei, com quem eu trabalho, quem são os meus mestres, meus guias, meus mentores, quem que é essa equipe multidimensional que atua junto comigo, sejam trazidas para mim de uma forma mais suave, mais tranquila, mais leve, mais harmônica e também compreendendo de maneira mais ampla. Lembra daquela história de permitir que o cérebro também compreenda que isso pode ser mais amplo, que então eu posso estar realmente falando com uma egrégora grande que está aqui ao meu redor e que isso é perfeitamente normal, compreensível e plausível. Então eu trago também para a minha memória cósmica individual essas informações. Eu trago também nessa memória cósmica individual essas reativações de mim mesma, de mim para mim mesma. Bom, quando eu trago essa memória da origem, tanto a individual quanto a coletiva, o meu corpo de luz se expande. O meu corpo de luz entra nessa ressonância, nessa vibração, nessa expansão das minhas informações, dos meus códigos, com o código de tudo que há em volta. Então existe essa expansão, existe essa compreensão desta expansão. E aí, para a gente conseguir fazer essa expansão e ir fazendo essas ativações, além dos símbolos, que é o que a gente tem trabalhado sempre aqui, né? Tem falado sempre deles, existem também as ferramentas que a gente trabalha, em especial, né? O ólon do equilíbrio, o Merkabah, que é o veículo de luz, que vai ser realmente muito importante nessa ativação das nossas memórias cósmicas, individuais ou coletivas. E do escudo marrárico, porque na medida em que ele nos conecta com essa energia de 12ª dimensão, ele também nos reconecta à lembrança do que seja a 12ª dimensão, a essas memórias cósmicas. Então, depois a gente vai ter uma aula específica para cada um desses elementos, como eu falei, vai ter uma aula do ólon, vai ter uma aula do Merkabah, vai ter uma aula do círculo de proteção, vai ter uma aula do... qual que faltou? Ólon, Merkabah, círculo de proteção, qual que faltou, Renata Santos? Escudo marrárico. E uma aula do escudo marrárico, e vocês vão receber a apostila com todas essas ferramentas separadinhas para poder facilitar para vocês acessarem isso no momento em que vocês forem fazer as ativações, ok? É isso, pessoal. Muito obrigada. Aqui vamos nós para mais um módulo.